Incensuráveis. Bem-vindos ao segundo episódio do Incensuráveis da Renascença. Não vou estabelecer nenhuma ligação, mas desde que começámos este podcast, na semana passada, o mundo está mais próximo de um conflito global e por cá, em Portugal, estamos à beira de novas eleições antecipadas. Recusamos desde já qualquer responsabilidade. O nosso painel habitual está à minha volta: Pedro Gomes Sanches, Aline Oldebuving e José Pedro Mozos. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas. Esta semana, um episódio especial dedicado inteiramente ao nosso tema nacional, a nova crise política que se instalou no país. Pedro Gomes Sanches, Luís Montenegro cavou o seu próprio buraco ao ter mantido esta empresa Spinum Viva e descobrimos na última sexta-feira que recebeu até aqui uma avença mensal de 4.500 euros da Solverde, uma empresa de casinos. Bem, isso é trágico, Tomás. Cavou a sua própria sepultura é uma forma... Disse buraco, não disse sepultura. Não é tão trágico. Sim. Mas é verdade. Não, veremos. Politicamente veremos como é que as eleições vão correr. Parece-me inexorável que esta questão dominará o debate nas eleições que se adivinham. Portanto, enfim, usando da prudência do Sr. Presidente da República, primeiro vamos ver a apresentação da moção de confiança, vamos vê-la chumbar, ele ouvirá os partidos e o Conselho de Estado e tomará uma decisão relativamente a isso, mas portanto, admitindo que vamos para eleições, e isso parece-me um bocadinho incontornável, este tema tomará o debate nessas eleições, e isso é um buraco que não é do Luís Montenegro, é um buraco que é do país, porque nós andamos sucessivamente a discutir casos. Desculpem lá usar aqui esta expressão que ficou com um certo cunho, mas andamos aqui a discutir casos e casinhos: o homem que rouba a mala, o outro que é pedófilo, as suspeitas sobre o presidente, sobre o primeiro-ministro. Andamos sempre a discutir ad hominem e nunca andamos a discutir aquilo que o país precisa de discussão. Eu, se não estou em erro, na agenda, reparei, ontem mesmo no Parlamento, quando a moção de censura do PC estava a ser discutida, eu acho que houve uma discussão sobre a sustentabilidade da segurança social. Portugal nos últimos dias subiu o rating na Standard & Poor's. Há um conjunto de questões que merecem discussão, que carecem de discussão e que são completamente obnubiladas com estes casos de casinhos. Portanto, enfim, o buraco, o destino político de Luís Montenegro ver-se-á. Eu acho que o buraco é um buraco em que o país está arrumado, e isso é trágico. José Pedro Mozos, aproveitava para te perguntar: achas que o Partido Socialista esteve bem neste caso? Conseguiu obrigar o Governo a apresentar uma moção de confiança ao ter ameaçado esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Eu acho que o Partido Socialista, neste caso, não geriu mal a sua posição e, pelo contrário, o Governo geriu mal. E, se quisermos, isto é o inverso daquilo que tinha sido a história desta legislatura até agora. Um Governo que começou com toda a gente a dizer que não ia durar, que não ia passar o primeiro teste, que era o Orçamento do Estado, que não tinha... que tem o apoio parlamentar mais reduzido de que temos memória desde o 25 de Abril, e, portanto, vaticinaram que seria um governo que duraria pouco tempo e que não passaria o primeiro teste do Orçamento do Estado. E Luís Montenegro, goste ou não das políticas que tomou, conseguiu passar essa prova de fogo, e o PS pareceu sempre muito hesitante neste primeiro ano de legislatura. E neste caso em concreto, eu acho que se inverteram um bocado os papéis. Luís Montenegro esteve muito hesitante em vários dos momentos. É preciso relembrar que todos os esclarecimentos que Luís Montenegro prestou foi porque foi forçado a prestá-los. Ele nunca o fez por mote próprio. Foi porque ao Correio da Manhã tinha uma notícia, ou porque o Expresso tinha uma manchete, ou porque havia perguntas de jornalistas, ou porque havia um debate de uma moção de censura, porque este foi o segundo debate de moção de censura. O primeiro debate de moção de censura apresentado pelo Chega, Luís Montenegro, e analisámos aqui na semana passada, fez o tal striptease à sua vida pessoal, que era uma coisa que não estava a ser questionada. E, portanto, Luís Montenegro parece-me que geriu mal
aquilo que até agora tinha estado a gerir bem, que era a comunicação do governo e a sua gestão política, e o PS geriu bem aquilo que até agora tinha estado a gerir mal. Deixa de estar em reação. Sim, eu acho que Pedro Nuno Santos foi prudente no sábado. Houve pessoas que interpretaram com alguma hesitação e alguma... Como sinónimo de confusão, aquela história do não aprovo uma moção de censura, mas também não aprovo uma moção de confiança. Para o português comum isto pode parecer confuso, porque qual é a diferença se no fim acabamos em eleições na mesma? A diferença é a responsabilidade que coloca em cada um. É a inversão do ónus. E eu percebo que Pedro Nuno Santos não tenha querido morder logo o isco, até porque a declaração de Luís Montenegro no sábado é confusa. Até mesmo a nível de português aquilo não está bem escrito. Eu não sei quem é que escreveu, se foi eu próprio ou não. Eu acho que há uma parte que é propositadamente confusa. Ambígua. E há outra que acho que é mesmo de forma que está mal escrito, quer dizer, e numa comunicação tão importante ao país pedia-se um bocadinho mais de cuidado com a língua portuguesa, mas isso são outros Nem detalhes. vamos falar sobre isso, porque quando era a altura do António Costa, Jesus Cristo. Só para terminar, eu queria só dizer que nós agora estamos perante uma situação muito, muito complicada e se calhar na segunda ronda conseguimos analisar mais a fundo o que é que se segue, mas é importante sublinhar, Luís Montenegro está nesta situação por culpa própria. Foi Luís Montenegro que criou a empresa, foi Luís Montenegro que não se quis desfazer dela quando chegou a presidente do PSD, foi Luís Montenegro que não se quis desfazer dela agora, é Luís Montenegro que não quer prestar mais esclarecimentos, é Luís Montenegro que diz que tem mais que fazer do que responder aos deputados. É bom lembrar que o governo emana do Parlamento e é ao Parlamento que tem de prestar contas. Portanto, isto diz muito sobre como ele vê toda esta situação e, portanto, respondendo à pergunta que o Pedro há bocadinho, que fizeste há bocadinho ao Pedro, sim, eu acho que foi Luís Montenegro o responsável por cavar o seu próprio buraco, o que não quer dizer que não venha a sair dele com sucesso. Agora, ele está nesta situação por culpa própria. E já lá vamos a essa projeção do futuro. Aline, nós no final de cada episódio atribuímos uma moção de confiança e uma moção de censura. Na semana passada atribuíste a tua moção de esperança para o governo. Perdeste a esperança? Eu a esperança não me perdi, mas confesso que estou um bocadinho desiludida porque contava que as coisas fossem mais claras do que foram. É óbvio que nós também estamos a ver isto está a ser, na minha ótica, está a ser empolado mais do que é. E porquê? Primeiro, porque não estou a dizer com isso que não acho que deveria o Primeiro-Ministro ter separado logo as águas e ter deixado a sua empresa quando se tornou Primeiro-Ministro. Acho que deveria tê-lo feito. Porém, não parece que haja ilegalidades nesta situação. Mesmo na questão das casas terem sido compradas a pronto. Porque, reparem, ele é uma pessoa politicamente exposta, como se costuma dizer, não é? Tem até um termo jurídico próprio, que é o PPE. Portanto, uma pessoa que é politicamente exposta. Essa pessoa politicamente exposta tem que ser escrutinada pelos próprios bancos e, portanto, os bancos vão verificar de onde é que saiu aquele dinheiro e, portanto, nada parece ser ilegal. E isto é bom saber e é bom estar em cima da mesa. E no plano político? No plano político é que é o problema. Porque, realmente é verdade, tinha essa aura de que não fazia outra coisa para além de se dedicar à política e, afinal... houve um grande problema não ter respondido a todas as questões. E continua sem responder. Foram realizadas cerca de 87 perguntas, só respondeu totalmente a uma, 8 ficaram meio respondidas. Parece que está a dizer que vai responder a todas a seu tempo. Veremos, mas quer dizer, é a questão do tempo, não é? Como ainda há pouco o José estava a falar do tempo que o Sr. Presidente da República tinha mencionado. E às vezes é preciso perceber que há um tempo para tudo e, pelos vistos, o tempo de Luís Montenegro vai ficar em expectativa. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa àquilo que a Aline disse. É verdade que houve várias perguntas. Nós não conhecemos o teor de todas elas, porque esses são números que são veiculados até por deputados da oposição. Mas eu acho que é precisamente aí que está a chave, que é quando um partido, neste caso o Partido Socialista, quis
dizer, então vamos escrutinar isto numa comissão de inquérito, eu acho que é esse o momento que leva Luís Montenegro a tirar a moção de confiança outra vez para cima da mesa. Porque se não tivesse sido esse fator... Foi depois de Pedro Nuno Santos ter anunciado. Ele já tinha mencionado, peço desculpa, ele já tinha mencionado... Sim, mas eu acho que ele não queria responder a todas as perguntas. Ele queria seguir em frente. Eventualmente a moção de confiança nunca saiu de cima da mesa, mas o ponto que fez com que Luís Montenegro desse finalmente esse passo foi a comissão de inquérito proposta pelo PS, ou imposta, porque é putestativa, e prova disso é o que várias fontes da Conferência de Líderes disseram sobre a posição de Pedro Duarte ao reagir a essa comissão de inquérito, que foi, recordou a todos os líderes parlamentares que a moção de confiança ainda estava em cima da mesa. E, portanto, vamos ver se ele vai responder a todas as perguntas. O ponto aqui é precisamente esse. Ele nunca quis responder a tudo, e quando foi posto em cima da mesa que teria de responder numa comissão de inquérito, ele preferiu atirar o país para eleições. Não, eu não acho que ele prefira tirar o país para eleições. Então o que é que apresenta a moção de confiança? Eu não acho que ele queira... É que a moção de confiança tem chumbo garantido à partida. Em princípio, pelo que disseram os partidos da oposição. Pois, se o PS for irresponsável o suficiente para isso, com certeza que vai ser chumbado. Mas como é que o PS teria cara para deixar passar uma situação destas e uma moção de confiança perante este caso? Eu não estou a dizer que para votarem a favor. Sim, mas a abstenção tem o peso de deixar passar a moção de censura. Eu acho que aqui a questão... A abstenção não é apenas uma coisa para não se comprometer. O PS não tem condições. Não tem condições políticas. De confiar no governo. O PS não confia. E nós estávamos a falar sobre tempos. O Presidente da República ontem, a falar aos jornalistas, mencionou a data de 11 ou 18 de maio. Mesmo não querendo adiantar-se, adiantou-se, como é a sua imagem de marca. Uhum. Pedro, Luís Montenegro tem condições políticas para ser a cara do PSD para as próximas eleições? Olha, aparentemente o chefe disse que não. Numa entrevista na SIC Notícias, o Hugo Soares, na condição de secretário-geral, afirmou perentoriamente que quem vai a eleições pelo PPD é o Luís Montenegro. E ontem, numa notícia do Observador, fontes próximas da direção diziam: quem ousar desafiar morre. Essa frase é matadora. Não é? Não, morre. Uma nota sobre este ponto. Não há democracia sem partidos, mas aquilo que nós temos vindo a assistir é uma partidarização excessiva da política. E nesta partidarização, um controle dos partidos. As relações de poder, tensões de poder, são absolutamente normais. E saudáveis, são, até certo ponto. Mas um partido, e que eu tenho imensas dúvidas, porque o silêncio do PPD nestes dias tem sido muito ruidoso. Um partido com este silêncio tão ruidoso, que ouve a voz do dono e que cala, é um partido que seguramente não está especialmente saudável do ponto de vista democrático e do ponto de vista da democracia interna. E até incentivou, porque lançou as estruturas locais do PSD, lançaram ontem um manifesto a dar conforto a Luís Montenegro. Coordenado no Gabinete de Comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, não é? Isso não sabemos. Segundo o Expresso... Bom, o Expresso não, noticiou... O autor do PDF era o diretor de comunicação. Sim, enfim, isso vale o que vale. Estes partidos, o PS... O PSD e o PS são muito afeiçoados ao poder e, portanto, agora quem está no poder e assegurar enquanto. Mas qual seria a alternativa? Desculpe interromper-te, mas era uma sublevação interna do PSD? Não é uma sublevação interna. A discussão das lideranças não são necessariamente sublevações. Aparentemente também ninguém se manifestou disponível para disputar a liderança. Que seja conhecido. Aliás, é claro que há vozes que olham sempre, de cada vez que o país afunda um bocadinho mais, Pedro Passos Coelho leva-se um bocadinho mais. E é normal que as pessoas olhem à volta e olhem para Massamá à procura do homem que de facto tem um capital moral e um capital de coragem que é francamente acima da média da generalidade dos políticos em funções. Portanto, essas expectativas são normais.
Mas Pedro Passos Coelho está fora da política. E ninguém apareceu para disputar a liderança. Portanto, esta questão, na verdade, não se está a colocar. A minha objeção é teórica, que é a voz do dono, que é esta imposição de que quem vai, vai. Não é assim que a democracia funciona e não é assim que a democracia funciona dentro dos partidos. Tomás, eu tomei aqui muito tempo com isto, mas eu gostava de retomar aqui assim, alguns pontos daquilo que o José Pedro e a Aline disseram. Bem, curiosamente, eu em julho do ano passado escrevi um artigo no Expresso onde dizia, estava toda a gente a dizer, bem, se o orçamento for viabilizado temos governo até 2026. E eu disse, atenção, porque pode dar-se o caso de mesmo com o orçamento viabilizado, que o governo esteja tentado a apresentar uma moção de confiança no primeiro semestre de 2025. Bom, portanto, não por estes casos. Então, é exatamente aí que eu vou. Porque a situação no Parlamento não era famosa, não é famosa, é minoritária. O Governo está a governar na medida daquilo que o Parlamento permite, e aquilo que o Parlamento permite não permite grande coisa, não permite uma governação com reformas que são essenciais. E, portanto, eu pensei, depois de um ano de governação em jeito de carrinho de supermercado, a distribuir guloseimas a toda a gente, satisfação de pretensões de corporações... O Governo podia tentar uma votação melhor. O Governo podia tentar uma votação melhor. Eu estava convencido que isso era uma possibilidade e que o Governo esticaria a corda numa questão essencial de governação. Enfim, eis que, como dizes, é este o caso que desencadeia o mesmo final, no entanto, por razões diferentes, e eu acho por razões que menorizam a capacidade combativa do Governo. E governativa? Depois uma outra nota sobre a questão da legalidade que a Aline estava a dizer. Eu nunca disse, nem nunca escrevi, nem aqui, nem no Expresso, nunca duvidei da honorabilidade do Primeiro-Ministro. Nem acho sequer que seja, não obstante as investigações na Ordem dos Advogados sobre a procuradoria ilícita, não acho sequer que haja aqui grande convicção de que haja algum comportamento ilegal. É tudo o meu politicamente... ponto é tudo político. E é por isso que as minhas críticas são tão sonoras, as minhas críticas a Luís Montenegro são tão vocais. Porque isto não... Enfim, eu vou fazer aqui uma muito triste citação, mas que ficou muito célebre. Isto não aconteceu no vácuo. Isto tem um contexto. Tem um contexto que vem do Sócrates e da Operação Marquês, do Costa, das incompatibilidades, do nepotismo, do dinheiro vivo na sede do poder, das operações influencer, Vortex, Tutti Frutti. E, portanto, um político experiente como Luís Montenegro achar que isto, ainda que tudo legal, não é um assunto político e não é um assunto gravemente político, enfim, quer dizer, eu não sei onde é que esta gente vive. José Pedro Mozes, nós vamos ter em princípio umas eleições, se não são inéditas, são quase inéditas no sentido em que os protagonistas são praticamente os mesmos. Não corremos o risco de lançar os dados e sair exatamente a mesma coisa? Corremos esse risco. Acho que esse risco também não deve paralisar nenhuma atuação política, nem nenhuma decisão política que atire o país para eleições. Toda a gente diz os portugueses não querem eleições, os portugueses, a julgar pelo que dizem todos os comentadores, nunca quereriam eleições, a não ser quando elas são regulares. E temos tido poucos exemplos disso no passado. E, portanto, eu não valorizo muito esse argumento relativamente aos portugueses não quererem eleições. Valorizo já mais essa pergunta que colocas. Pode ficar tudo na mesma? Pode, mas ficar tudo na mesma depois de um caso destes também é um sinal de clarificação. Clarificação não significa automaticamente estabilidade. Clarificação é dar a palavra aos eleitores para que se pronunciem. E se, depois disto tudo, eventualmente os eleitores voltarem a depositar a confiança em Luís Montenegro, acho difícil que se possa fazer uma leitura de Luís Montenegro está safo e a Spinum Viva nunca mais volta a ser tema, mas até Pedro Nuno Santos não a tirou do seio familiar. Exatamente. A Spinum Viva não está morta. Exato. A Spinum Viva continuará a ser um problema, pode continuar a ser objeto de uma comissão de inquérito.
enfim, com o peso do voto popular do seu lado, Luís Montenegro acredita que resolve o assunto e, em parte, politicamente resolve, enfim, moderadamente. Mas o risco de ficar tudo igual é o risco da estabilidade, não é o da clarificação. Eu acho que essa diferença é importante. Relativamente àquilo que serão os discursos da campanha, este será muito do PSD. Eu acho que vai apostar muito numa lógica de vitimização, que não sei se cola, porque a vitimização no passado colou com António Costa em 2021. 2022. Exato, em 2022, depois do chumbo do Orçamento de Estado em outubro de 21. Colou em 87 com Cavaco Silva, que conseguiu uma maioria absoluta a seguir a isso. António Costa também conseguiu uma maioria absoluta em 2022. Mas há uma grande diferença para este caso, que é, em nenhum dos casos se estava a julgar a ética do Primeiro-Ministro, o comportamento ético, moral do Primeiro-Ministro, que se candidatava a eleições. E que se recandidata a eleições segundo o que vamos ouvindo. E, portanto, são casos completamente diferentes e eu não sei se o discurso de vitimização vai pegar. Tenho sérias dúvidas, porque a vitimização perante um caso em que o maior responsável é o próprio, não sei se funciona. Do lado do PS, eu vejo uma dificuldade também para a campanha. É que, perante a vitimização, eu acho que o PS tem uma série de argumentos para utilizar, nomeadamente dizer que, bom, o PSD não se pode queixar porque nós deixámos governar. Aprovámos o programa de governo, aprovámos o Orçamento do Estado, não votámos a favor de 2 moções de censura. Ou seja, a contranarrativa para a vitimização existe. Eu acho é que no PS não existe uma narrativa para a alternativa. E eu não sei se no meio deste... Foram apanhados cedo demais, não é? Antes Sim. dos Estados Gerais. Bom, cedo demais. Eu acho é que os Estados Gerais, se calhar, começaram tarde demais, porque ainda nem começaram, não é? Mas, ou seja, durante este ano, Pedro Nuno Santos, eu creio que não é visto no país como uma alternativa sólida ainda. Pode construí-lo na campanha. Luís Montenegro também não o era quando António Costa caiu. E Pedro Nuno Santos não corre o risco de ficar com a carreira política condenada se perde novamente eleições contra Montenegro? Não parece haver grandes dúvidas relativamente a isso. Sim, acho que se perde 2 eleições legislativas seguidas. Sim, é verdade, mas ao mesmo tempo nós também não podemos e eu tenho ignorar, para substituir o Pedro Nuno Santos. Não podemos ignorar o facto de já ter havido mortes políticas que foram vaticinadas e depois contrariadas pela realidade. E, portanto, vaticinar mortes políticas, eu tenho muito receio de o fazer. Agora, que fica muito condicionado para o futuro, não tenho dúvidas. E eu creio que ele próprio não desejava que estas eleições acontecessem agora. Mas Pedro não quis ouvir vamos equilibrar. Não, quero ouvir. Eu quero ir acabar o meu raciocínio e não me distrair. Vamos ouvir a Aline. Teremos em princípio eleições em maio. Antevês crescimento do Chega? Achas que é o único partido que pode crescer neste contexto? Olha, antes de falar sobre o Chega, eu ainda queria dar aqui 2 ou 3 notas do que foi dito nos últimos minutos e que eu não concordo. Por exemplo, estavam aqui a criticar o facto do PSD estar reunido à volta do seu líder e estar a apostar e dizer que confiam em Luís Montenegro e ele é que vai ser indubitavelmente o candidato. Mas por outro lado, quer dizer, acham que isso é mau. Mas depois, quando são partidos que estão completamente partidos, peço desculpa pelo pleonasmo, como por exemplo o PS, que aquilo não é líder, não é nada, dentro do próprio PS tem vozes que são ruidosas contra esse líder, que sinceramente não tem pulso no seu partido, eu acho que isso é muito pior. Porque vamos ver uma coisa. É verdade que está-se a falar da questão do facto de Luís Montenegro não ter a parte da aura de ética que tinha no início. Mas vamos ver uma coisa. Nunca, em momento algum, este caso pode ser comparado com o que envolveu Sócrates.
De maneira nenhuma. Mas, ninguém estava a comparar. Sim, mas quer dizer, quando diz que isto é dentro de um contexto, isto é um contexto que, não, isto é um contexto da política que vem dali. Epá, desculpa, Pedro, mas não é. Nós estamos a falar, é verdade que não há qualquer suspeição. É verdade que houve uma acumulação de uma avença enquanto ele estava como primeiro-ministro. E isso não é grave? Sim, mas repara, há a suspeição que a empresa Solverde pode ter beneficiado com isso. É essa a suspeição, é ou não é? Não, é essa. Não, eu acho que a suspeição... há muito mais do que eu acho que a suspeição, mas esta e não é maior, criminal... desculpa lá, deixa-me só terminar o meu raciocínio. A maior suspeição é exatamente esta. Aliás, começou por ele fez isto porque tinha vantagem com a lei dos solos. Depois, afinal de contas, já não é esse o discurso. Mudaram depois o discurso a dizer que não, era por causa do facto de ser a mulher e ele estar casado. Epá, desculpem, optem por realmente ver do que é que se está aqui a tratar. E vou dizer já, essa suspeição relativamente à Solverde cai por terra quando, na realidade, quando foi o governo PS decidiu-se em tribunal que se deveria pagar, que o Estado deveria pagar 16 milhões de euros à Solverde. E foi com o PSD... Foi com este governo que, afinal de contas, se recorreu dessa decisão e, afinal de contas, já não vão pagar à Solverde. Ou seja, não houve favorecimentos. Portanto, esta questão da suspeição que Solverde poderia sair beneficiada, afinal de contas, cai por terra porque não vai sair beneficiada. Mas essa não era a única suspeição, ou seja, e desculpe interromper-te, eu sei que não era a única, mas a suspeição é não é sobre a Solverde, é Luís Montenegro é sobre a suspeição, tinha uma empresa é sobre favorecimento à Solverde. Não, é uma questão maior. É uma questão maior. É uma das suspeições. São várias. Mas isto está bem, mas esta era uma das mais graves. Eu estou a falar da percepção que as pessoas têm, que não estão dentro da bolha política e que não estão constantemente a ver os circos políticos que aparecem no Parlamento, e é a ideia que fica cá fora, que havia essa suspeição. E é disto que nós estamos a falar, não é? Que é a ideia cá fora da figura do Primeiro-Ministro. A percepção pública, como agora gostamos pública, tanto de exatamente, falar. E é isto. Agora, vamos, obviamente, para eleições. É mais do que evidente que vamos para eleições. E porquê? Principalmente porque o PS vai deixar cair a moção de confiança. É principalmente por causa disso. Quando, na realidade, em 10 meses de governo, fez-se muito mais do que em 8 anos de PS. Repare, reorganizou-se a questão da imigração, que é gravíssima. Estamos a falar de crescimento económico, estamos a falar que vai contra-relógio ao que se está a passar na Europa, curiosamente. Isso já acontecia nos últimos anos do desculpa, mas não é bem assim. Redução da dívida. Mas problemas que nem a maioria absoluta do PS conseguiu, que era conversar com determinados profissionais na questão dos militares, na questão das forças de segurança, dos professores, dos profissionais de saúde, e conseguiu ter uma calmaria nessa situação. Os eleitores em maio. Isso, com certeza, mas reparem, isto é gravíssimo, porque nós vamos ter o país parado a partir de agora até janeiro do próximo ano. O país vai estar parado estes meses todos. Os chamados miniciclos, como lhe chamou o Presidente da República. É mais do que os miniciclos. Nós vamos ter campanha eleitoral constante a partir deste momento até janeiro. É isso que nós queremos? Vamos ver? Até agora não temos alternativa. Fica por aqui a nossa discussão da semana. Incensurável. Vamos às nossas moções de censura e de confiança, e juro que criámos estas rubricas antes de serem apresentadas moções de censura e moções de confiança no Parlamento nas últimas semanas. Pedro, moção de censura para quem? Moção de censura para Luís Montenegro. E eu digo Luís Montenegro, não digo Primeiro-Ministro. Para Luís Montenegro, por causa das opções pessoais e pelo que isso conduz do ponto de vista político o país. E a moção de confiança? A minha moção de confiança é também para sublinhar aqui um contraste, é ao Governo, porque não obstante as condições difíceis de governação,
entregou alguns resultados. Os resultados que conseguiu, do meu ponto de vista, podia ter ido mais longe. Foi onde entendeu, e há aqui de facto um esforço, e queria sublinhar também a resiliência, a lealdade dos membros do governo, porque não obstante aquilo que eu penso das opções do Primeiro-Ministro, a verdade é que o governo tem dado uma resposta positiva. Está coeso. José Pedro Mozos, a quem apresentas uma moção de censura? Apresento a minha moção de censura a J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, por causa da célebre conferência de imprensa na última sexta-feira na Sala Oval, em Washington. O provocador mor, ou o bully mor, se quisermos, dessa cena, ao alinhar-se com a doutrina de Trump, que por sua vez está a seguir a alinhar pelo diapasão de Putin, e que ficou claro nesse momento que aquilo, além de ter sido uma emboscada, é grave, não é para a Ucrânia e para a guerra da Ucrânia. É porque isto é uma mudança na diplomacia dos Estados Unidos, porque a sobrevivência não se mendiga. A Ucrânia não foi mendigar nada, está a lutar pela sua sobrevivência. E a política externa dos Estados Unidos está a deixar de ser uma aliança entre democracias e uma diplomacia no seu estado mais puro, para se tornar um concurso de lealdade a ver quem é mais leal a Donald Trump. E eu acho que isto tem sérios riscos para a Europa em geral. E a moção de confiança? Eu atribuo a moção de confiança ao discurso dos realizadores do No Other Land na cerimónia dos Oscars, que eu acompanhei em direto. Ganhou o Oscar de melhor documentário, é um documentário sobre a ocupação de Gaza, realizado por jornalistas israelitas e palestinianos. E eu destaco em particular as palavras do jornalista israelita, porque é importante distinguirmos o povo israelita do Estado de Israel, Yuval Abraham, que em plena cerimónia teve a coragem de dizer que são povos irmãos. Vejam, nós estamos relacionados. A liberdade de uns depende da segurança dos outros. E disse, ali naquele palco, numa cerimónia que foi muito aborrecida a nível de discursos, conseguiu, perante milhões de espectadores, e a grande maioria desses milhões norte-americanos, dizer a política externa dos Estados Unidos está a bloquear esta solução. E eu acho que foi um discurso corajoso e que põe o ponto no sítio certo, que é, há um outro caminho, há uma diplomacia, há interesses comuns entre israelitas e palestinianos, e acho que foi muito importante utilizar esse momento para isso. Uma moção com direito a recomendação. Aline, a quem apresentas a tua moção de censura? Olha, a minha moção de censura hoje vai para as incoerências das pessoas que nestes 3 anos perceberam que o que estava em causa na Ucrânia, perceberam e reconheceram que a Rússia foi invasora e que é déspota, que violou acordos do passado, que não tinha razão com a argumentação de nazificação ou até da NATO. E agora? Porque sempre simpatizaram com Donald Trump. Apoiam cegamente as barbaridades que o Donald Trump disse e a forma como ele está a lidar com o caso da Ucrânia, e não se importam se a Ucrânia vai ser retalhada ou não, só porque Trump quer fazer comércio com a Rússia. Portanto, não são capazes de discernir, só porque o líder que admiram está a cometer um erro enorme, então mudam a sua própria opinião para acompanhar esse líder. E a tua moção de confiança, para acabarmos de forma um bocadinho mais luminosa? A minha moção de confiança vai para os portugueses. Para que eles percebam que há um oceano que separa crimes e ilegalidades de circo político e aproveitamento na criação de situações para benefícios de votos. Portanto, o discernimento dos portugueses nos tempos que se avizinham. Chegamos ao fim de um novo episódio com uma crise política instalada. Pode sempre escrever-nos para o meu e-mail tomaspontechagas@rr.pt e dar-nos algumas sugestões. No episódio de hoje, o cuidado técnico ficou a cargo de Rui Glória. A trilha e a sonoplastia são do Diogo Casinha, a ilustração do Rodrigo Machado. Os nossos incensuráveis são os mesmos: Pedro Gomes Sanches, Aline Oldebuving e José Pedro Mozos. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Voltamos para a semana com previsões de temperaturas políticas altas e rajadas de crise nas zonas altas. Incensuráveis.